Marco Souza aqui, do Verdades do Corpo. Hoje estou a falar de um sítio diferente, estou a falar do meu carro, mas também tive a necessidade de gravar este vídeo porque hoje não tive tempo para ir até a minha sala, até o meu consultório, montar o meu equipamento, para poder das formas. Também mais importante também não é a imagem, não é a forma, é o conteúdo. E acho que isso vale para todo qualquer tipo de informação e qualquer tipo de conteúdo que seja valioso. E eu considero, por exemplo, todo o conteúdo que eu partilho valioso. Sobretudo quando se refere a temas que podem ajudar a acelerar o processo de evolução, que podem ajudar o processo de cura e de autoconhecimento. E creio que aqui é um tema que faz refletir bastante. E acho que a compreensão ou a integração deste tema, desta lei, e vou chamar de lei porque eu gosto muito de usar este nome leis, porque ao fim e ao cabo são axiomas da forma como nós processamos a realidade, e uma lei é um axioma que funciona em qualquer lugar do planeta, funciona em qualquer cultura, e a partir do momento em que nós entendemos estas leis é muito mais fácil compreender o que é que nos move e o que é que se reflete, e dá-nos também mais controlo sobre a realidade na qual nos é refletida ou nos é devolvida de volta, tendo em conta aquilo que nos acontece. E hoje quero partilhar particularmente a chamada lei do espelho. E entender esta lei, a lei do espelho, vai nos facilitar imenso no nosso trabalho de ajuda terapêutica, sobretudo no meu trabalho também vai me facilitar bastante a compreensão desta lei. E a lei do espelho é uma lei muito simples, em que diz que tudo o que acontece à nossa volta é um espelho do que vai do nosso interior. Tão simples quanto isto. E isto pode soar, por vezes, muito difícil a compreender, porque nós vemos muita coisa má à nossa volta e perguntamos, ok, sou eu que estou a criar isto? Não, não é este sentido que eu quero dizer. É no sentido, por exemplo, quando tenho em consulta, e isto aconteceu-me 3 vezes hoje, em 3 sessões completamente distintas, em que, em todas elas, o ponto em comum eram pais que levaram os seus filhos à consulta, por coincidência todos eles próximos da mesma idade, adolescentes, não é? Em que pais, de certa forma, tiveram a necessidade de recorrer aos meus serviços, e está tudo certo, eu acho que isso é muito bom acontecer, no qual todos eles, todos os rapazes, e todos os rapazes e meninas também que apareceram, não é? Todos eles vieram de certa forma forçados a vir, porque não tinham outra possibilidade de recusar, porque os pais viam que os filhos estavam a espelhar certos sintomas, então acharam por bem, talvez, pedir uma ajuda de um profissional, no meu caso, de psicoterapia somática, Marco Souza, para perceber e ajudar aquelas crianças a serem mais adaptadas àquilo que os pais queriam que elas fossem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, havia aqui uma mãe que trouxe o filho, não é? E isto acontece, eu creio que isto não é fácil de acontecer com qualquer família, com qualquer pessoa, mas uma mãe que trouxe o filho, visto que o filho estava a apresentar sintomas de agressividade, sintomas de falta de comunicação, sintomas de isolamento, não falar com a mãe, e a mãe estava extremamente angustiada por ver o filho a ter esse tipo de comportamentos e não achar que faz sentido nenhum, visto que ela está a fazer tudo bem, que realmente tudo que ela tem feito tem sido sempre em prol do sacrifício dela para com ele, e ele ainda assim responde com tanta agressividade, com tanta injustiça e com tanto isolamento. Então aqui o primeiro passo, é importante aqui colocar, é que realmente há uma injustiça ilegítima por parte da mãe de ver o filho daquela forma, é algo que mexe qualquer pai, é lógico. No entanto, nós aqui podemos ir um bocadinho mais além e aplicar, de certa forma, a lei do espelho. Isto quer dizer o quê? Quando um pai ou uma mãe vê refletido ou vê no filho algo que a incomoda, literalmente, algo que a perturba, ou algo que mexe com as suas entranhas, o seu sistema nervoso, a primeira coisa que ela terá que perguntar-se ou fazer é para que é que isto está a servir para mim?
Estou a ver agora aqui um carro aqui a entrar aqui atrás. Para que é que isto está a servir para mim? O que é que este espelho me está a refletir? Então a primeira coisa que é necessário perguntar é, ok, se eu vejo no meu filho a agressividade, injustiça, raiva e isolamento, onde é que eu encontro isso também em mim? E é importante fazermos essa dúvida. E a primeira resposta sempre é, eu não sou assim, eu sou a pessoa mais calma, a pessoa mais comunicativa e falo com todo mundo. Mas aqui nós teremos que fazer um bocadinho o esforço e aplicar a realidade de que, ok, se esta é uma lei e se eu quando olho para alguém, neste caso o meu filho, e vejo isso nele, vou parar um pouco, refletir, interiorizar, e onde é que eu encontro isso na minha vida? E esta é a pergunta que o pai ou a mãe terá que fazer em primeiro lugar, é perceber o que é que me dói mais quando vejo o meu filho e onde é que encontro isso na minha vida. E para que é que isto é importante? Porque realmente nós perguntamos, ok, para que é que isto serve, não é? Fazer esta inversão de espelhos, fazer esta reversão de percepção. Porque é que é importante fazer esta reversão ou inversão desta percepção? Porque a partir do momento em que eu também percebo que talvez dentro de mim há uma parte da minha vida no qual eu também sou ou agressivo ou agressiva, ou que sou às vezes mais, que sinto raiva ou injustiça, ou também me isolo, aqui também terei que perguntar, onde é que eu faço isto na minha vida? E esta é a pergunta que terá que ser lançada ao pai, isto é, ou à mãe. E aí normalmente acontece. Por norma, há de sempre duas situações. Em primeiro lugar, ou o pai, de certa forma, ou a mãe, sente-se disponível, receptivo, para ter, de certa forma, a segurança ou a consciência de refletir sobre esta pergunta, interiorizar e compreender para perceber de onde é que isso vem, ou se não, nega completamente o facto e diz, não, ele está errado, ele precisa de mudar, o problema é dele ou é dela. E o resultado é que, normalmente, quando isso acontece, o problema tem tendência a permanecer e a perpetuar-se. E aí, claro, que eu não posso dar garantias da minha ajuda, visto que o pai, de certa forma, ainda não está disponível a fazer essa reflexão interior. E isto também é muito importante acontecer e respeitar também o livre-arbítrio e a escolha de cada um. De certa forma, é importante perceber que, por vezes, é importante para os pais, por vezes, projetar as suas emoções, a sua negatividade nos seus filhos, que é para estarem minimamente estabilizados. Porque a partir do momento em que culpam o meio, ou culpam o filho, ou culpam a filha, ou culpam alguém, de certa forma, daquilo que está a acontecer à volta delas, é uma forma de não estarem, de certa forma, a sofrer com a sua própria dor. E é uma estratégia de defesa. No entanto, claro, é lógico, isso tem as suas consequências negativas também, não é? Por isso é uma escolha de cada um. No entanto, se o pai optar, ou a mãe optar, por fazer exatamente o processo e perceber, ok, neste caso, no exemplo desse rapaz que estava, de certa forma, injustiçado, enraivecido, isolado com a mãe, ela terá que perguntar, ok, então se isso acontece na minha vida, onde é que encontro? E a verdade é que houve uma resposta. A verdade é que a mãe acabou por revelar, com coragem, com segurança, e dizer assim, ok, eu sinto isso exatamente na relação com o meu marido. Eu, por vezes, sinto muita raiva contra ele, sinto muita injustiça e, por vezes, não quero estar com ele. Apetece-me isolar. Ok? Então, aqui talvez esteja realmente o cerne da questão. O cerne da questão talvez esteja no sistema e não na criança. E o facto de existir esta inversão da percepção ajuda bastante a compreender e encontrar a solução no lugar certo. Porque se queremos ajudar este jovem, este rapaz, o primeiro lugar é perceber realmente a origem causal deste distúrbio. E a origem causal deste distúrbio talvez acontecia num problema de comunicação e de falha de comunicação, ou de dificuldade de expressão, ou dificuldade de ser ela própria perante a relação. E aqui é que começaria o trabalho. Porque a criança naquele momento não estava disponível para trabalhar, porque ela não tinha a estrutura emocional para suportar esta realidade. No entanto, a mãe, sim. E aqui começa o trabalho. Eu estou a dar agora aqui um exemplo de algo que aconteceu hoje, mas realmente isto é frequente acontecer e é algo que acontece todos os dias. Porque a partir do momento em que, por exemplo, nós vamos para uma consulta de psicoterapia e começamos já a fazer esta reflexão, ok, eu vou levar o meu filho, ou a minha filha, ou vou levar alguém que de certa forma está a ser a causadora do meu mal-estar,
A primeira pergunta: se usarmos esta lei muito facilmente, nós vamos partir para o lugar da solução e não da perpetuação do problema. Por isso que é importante deixar-vos aqui esta reflexão, talvez aprofundar um pouco como é que funciona esta questão do espelho, porque é que o nosso inconsciente tem necessidade de projetar no outro aquilo que nós estamos dentro de nós e sobretudo aquilo que nós não gostamos, projetamos também, e acaba por, de certa forma, ser uma espécie de um barómetro, de um indicador que nos ajuda a aprofundar realmente nos sítios onde nós temos que ir. Por isso, espero que esta informação seja útil. Isto é digamos, são 11 minutos de informação, estou a ver agora aqui pelo tempo. Isto aqui daria para muito mais, explicando esta lei. Sei que existem livros lindíssimos que falam também deste processo. Por isso, de qualquer das formas, estou aqui disponível. Alguma dúvida, alguma questão, mesmo até em termos de trabalho terapêutico e sessões, basta comentar, subscrever e espero que este vídeo esteja útil neste lugar um pouco não apropriado, mas às vezes quando as informações estão necessárias a ser partilhadas, estão a ser partilhadas em qualquer lugar. Por isso, obrigado e até uma próxima.